Nova Manhã. Araçatuba. Coluna História e Política com Ângela Liberati. A Ângela Liberati é historiadora e pedagoga, professora universitária, mestre em Ciências Sociais e doutora em Política. Tem experiência nas áreas de História do Brasil, História da África e Ciência Política com ênfase em Teoria Política Contemporânea, atuando principalmente nos temas Ética, Direito, Teoria do Estado e História do Brasil. Toda quinta-feira, a Ângela Liberati está aqui com a gente na coluna História e Política. A pauta de hoje são as urnas eletrônicas como instrumento da democracia representativa. Na verdade, é a segunda parte do assunto que a Ângela começou a expor há 2 semanas. Bom dia, Ângela, tudo bem por aí? Bom dia, querida Lília, Marcelo, tudo ótimo. Esse time de jornalistas de Araçatuba maravilhoso. Bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia. Aqui é assim, a gente tem que manter o sarrafo lá no alto, para bons jornalistas, ótimas historiadoras, né? É, isso mesmo, nada como conversar com gente interessante, né? Que é aquela que é antenada aí, principalmente na sua ocupação, na sua profissão, né? Vamos lá, a gente vai continuar. Então, o Brasil tem um histórico assim de várias experiências, assim como outros países, de várias experiências em como coletar e onde depositar, né, esse voto. Então a gente já teve várias histórias, inclusive algumas bem interessantes, e hoje a gente vai falar do atual, que é a urna eletrônica, né, que vem substituir todas essas experiências anteriores, que era com baú de madeira, urna de lona. A gente já até teve, em 1958, uma experiência com uma urna eletrônica que foi usada em 2 eleições, assim, em poucas zonas eleitorais, né? E que era um sistema interessante, mas esse, diferente do atual, era conectado na energia elétrica, numa tomada, né? A urna eletrônica, ela é um microcomputador, né? Ela tem apenas 2 terminais, um para o mesário e um para o eleitor. E o que é assim bem interessante, uma tecnologia bem inovadora, o Brasil já ganhou prêmio por isso, é que ela tem autonomia de energia. Ela não é conectada. Então, portanto, isso dificulta muito a questão da corrupção, a questão da interferência, dos hackers, né, invadirem aí o sistema, além dela ser, ela passa 1 ano antes da eleição, começam os testes de segurança dessas urnas, e todo o cidadão pode participar. O Tribunal Superior Eleitoral lança um calendário dizendo quando serão feitos os testes, tem representantes de todos os órgãos e grupos sociais, inclusive os próprios jornalistas têm aí um espaço para participar, caso queiram, né? E ela, por ter esses 2 terminais só, esse microcomputador, não dá para um eleitor votar pelo outro. O que a gente já elimina uma prática que era muito comum, que era o tal aí do voto formiguinha, né? Que o sujeito pegava a cédula, que era oficial, ele ia atrás de umas cortinas, assim, e ele punha a cédula no bolso e depositava outra coisa, né? Hoje é impossível isso, então já eliminou, assim, uma prática de corrupção que era bem comum nas eleições brasileiras, né? Aí, por exemplo, em 2009, em 1996, ela começa a ser utilizada, primeiramente numa eleição municipal, mais fácil de controle, né? Uma eleição menor, vamos dizer assim, em termos de que os controles são feitos nas próprias localidades. Mas em 2009, o Brasil, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ganhou um prêmio mundial, tá? Num trabalho de desenvolvimento dessa urna, desse sistema, porque não é só a urna, né, o objeto físico, é o sistema que envolve
essa urna, ganhou um prêmio em parceria com pesquisadores da USP, da George Washington University e também da BSA, que é uma das maiores, é uma instituição que reúne as maiores empresas de tecnologia do mundo. E o Brasil foi premiado pela urna eletrônica. Eu acho uma pena isso que não seja divulgado, porque há atualmente, principalmente, uma, uma parcela da sociedade que critica muito a urna. Eu imagino que seja por falta de informação. Quer dizer, o Brasil não ganharia, o Tribunal Superior Eleitoral não ganharia um prêmio mundial de tecnologia, de inovação tecnológica, se essa urna não fosse absolutamente segura, né? Porque um prêmio desse é para grandes invenções e tudo mais. E já tem muitos países adotando a urna eletrônica, inclusive o Brasil participa das discussões aí desse tipo de tecnologia e tal. E a grande questão, a polêmica que eu vejo que parece que se reacendendo novamente, né, é a questão do voto auditável. Né? Ah, a urna eletrônica não é auditável. É sim, né? Existe a possibilidade de. Porque ela grava o voto do eleitor, é possível você ter o controle disso, imprimir, inclusive, um documento, só que não é possível saber quem votou em quem. Então, eu não posso ir lá e falar, olha, eu quero um papel, um documento que eu votei no fulano. Isso não existe. Por quê? E nem pode existir. Quando se votava, então, ainda em outros tipos de urnas, se depositava, né, o voto por escrito, no papel, em outros tipos de urna, também você não tinha um documento que dizia, olha, o fulano de tal votou em tal, a Ângela votou em tal candidato, a presidência ou a prefeito, enfim. Né? Isso também não existia. Porque uma coisa que vem trazer talvez assim um alento para a democracia brasileira foi quando na Constituição de 1934 se estabeleceu o voto secreto. Antigamente, quando se proclamou a República, o voto era aberto. Você ia lá na mesa, né, onde ficavam inclusive os fiscais dos partidos e os representantes dos candidatos, e o sujeito escrevia lá e ele declarava seu voto. Aí você podia, sim, ter um documento dizendo a Ângela votou em fulano. Mas, atualmente, o voto secreto protege o cidadão, tá? Para que o cidadão não possa ser perseguido no trabalho, para que o cidadão não possa, enfim, sofrer uma série de represálias pelos candidatos ou, sei lá, por quem, pelo partido e tudo mais. Então, mesmo que se voltasse, vamos supor, e espero que não, mas mesmo que se voltasse o voto, né, o voto impresso, de toda forma você não teria um documento dizendo a Ângela votou no fulano, certo? É isso que a urna eletrônica faz. Então, esse questionamento de que o voto não é auditável não é um questionamento que justifique a gente voltar num sistema que, a meu ver, era absurdo, caríssimo, caríssimo, porque vocês imaginam, já é muito caro você levar a urna aos vários espaços brasileiros. Vocês ficam imaginando como isso tem que ter uma logística absurda, né? E depois, você ter tínhamos antes, as várias urnas, as últimas de lona, aí despejava aquilo tudo numas mesas, se fazia contagem ou nos estádios, ou nas escolas, muitas vezes até nas igrejas, tal, e colocar as pessoas lá um dia inteiro. Se imaginem você sendo convocado para trabalhar na contagem de votos, né? Da urna, o voto impresso. Aí, o que acontece? A pessoa fica em estado de exaustão. Se você pega uma pilha de papel e começa a contar, se você não estiver absolutamente concentrado, você não consegue contar. Né? E você vai anotando, e principalmente numa eleição majoritária, vocês imaginam quantos nomes a gente vai ter lá?
A gente vai ter os candidatos a presidente, que esse aí eles são mais reduzidos, poderia ser mais fácil. Mas nós vamos eleger deputado estadual, deputado federal, senador. Como que você tem uma pessoa absolutamente concentrada para contar isso o dia inteiro? Faz uns intervalos. Sim, mas é um trabalho no Brasil, que é um país que tem um colégio eleitoral gigante, é inviável. Então, nós temos um sistema, eu acredito firmemente que a urna eletrônica ela não é possível. Lógico, se vai surgir um sistema no mundo, mas o acesso a ela, quando ela está em funcionamento, que é o período eleitoral, porque agora, dia 12 de setembro, serão lacradas as urnas. Aí, a hora que elas vão lá para as zonas eleitorais, elas estão lacradas. Se a gente não liga essas urnas na tomada, qual é o acesso que os hackers, essas pessoas que entendem muito de computação, têm? É dificílimo, né? Porque ela tem apenas esses 2 terminais e ela só recebe o voto. Então, eu acredito que antes da gente fazer uma crítica, a gente deva pensar na segurança, inclusive na melhora da nossa democracia. E com certeza a urna eletrônica é esse instrumento. Nossa, você falando de como era feito, né? Quantidade de candidatos, presidente, deputado. Gente, não tem como retroceder, pelo amor de Deus, né? Como que você acha confiável um negócio desse? Você tem capacidade de contar, de ser contador de votos? Pelo amor de Deus. Que responsabilidade. E falando nisso, chegou uma pergunta durante a semana para a gente, o pessoal perguntando, mesários e fiscais são obrigados a trabalhar na eleição? Se falarem, não quero trabalhar, eles podem falar isso? Tem que emitir algum documento? Fica taxado de alguma forma? Tipo, né, não quis, então, o governo, você não é uma pessoa, né, que, como é que fala? Ajudou a pátria. Não. Existe possibilidade da pessoa, mas ela tem que ter uma justificativa, né? Na hora que ela é convocada. Por exemplo, se ela entrar num partido político, ela não vai poder ser convocada. Então, de uma eleição para outra, ela entrou num partido político, ela tem que comunicar isso para que ela não seja convocada. É possível, sim, questões de saúde e tal. Como é um trabalho do cidadão para o Estado, porque não há remuneração, a pessoa depois ela tem direito os dias que ela trabalhou como mesário e tal, ela tem direito depois de ter um desconto de um dia no trabalho e tal. Mas é possível sim, não é uma coisa que seja obrigada, nem o Estado pode obrigar uma pessoa a fazer isso, mas existem alguns motivos que são motivos assim mais concretos para que a pessoa seja dispensada desse trabalho. Eu estou vendo aqui no site do TSE, inclusive, Ângela, que os eleitores, né, que sejam convocados têm até 5 dias para pedir a dispensa ao juiz da zona eleitoral, desde que apresente comprovações do impedimento para atuar no dia das eleições. E o juiz tem a prerrogativa de avaliar se esse pedido será aceito ou não. E depois, como compensação, a pessoa, pelo trabalho e pelos treinamentos, ela consegue dias de folga no trabalho. Olha a Lilian Flor, já sei onde a Lilian quer chegar. Não, imagina. Ela quer trabalhar para depois conseguir folga na rádio, Ângela, olha lá. Não quero. Não, quer dizer, não vou nem falar isso. Não é que eu não quero folga na rádio. Enfim, gente, se acontecer, aconteceu. Pronto. Ai. É isso. Ângela. Disso. Não posso porque eu vou cobrir a eleição, a gente vai estar dando a notícia. Obrigada, Ângela. E a gente Ângela. estava vendo aqui, Ângela, que a primeira eleição foi em 96, né? Que foi uma eleição para prefeito e tal. E depois, em 98, a primeira de presidente com a urna eleitoral, salvo engano, a vencida pelo FHC, né? Sim. Olha, desde 98. Já são aí... Oi? Deu muito certo essa eleição, tanto que a gente não teve... Assim, os problemas que podem ocorrer quando chega a urna, por exemplo, tem urna que vai de barco nas regiões, por exemplo, na região amazônica ou em regiões muito distantes, pode ocorrer algum dano, mas o Tribunal Superior Eleitoral,
tem urnas que podem substituir. O esquema, a logística disso, ou ela é muito bem feita, ou será um caos, né? E é muito bem feito. Eles têm uma experiência aí de muito tempo, tanto que foi premiado, é um prêmio mundial que essa BSA dá. Que eu, quando a primeira vez que eu li isso sobre esse prêmio, eu falei, nossa, mas por que isso não é publicado? Aí eu fui dar uma pesquisada. É uma organização mundial, então todas as inovações na tecnologia, imagina quantas tem no mundo, né? A gente vive aí vendo esses inovadores. Tá? Então, um prêmio desse deveria ser um orgulho para o Brasil, para o brasileiro, e deveria ser motivo de entender que a urna eletrônica é segura, nenhum tipo de urna, nada, vai te dar um documento dizendo você, Lilian, votou em tal coisa, o Marcelo não, o Marcelo votou em outra, porque o voto é secreto. Se você emite um papel desse, você está dizendo que o voto é aberto, não é secreto, né? Eu acredito firmemente, acho que essa discussão nem deveria ser levada adiante, porque os argumentos são inválidos, são fracos, né? É isso. E talvez os interesses sejam outros, né? Enfim. Ângela, muito obrigado por... Tem, né? Aham. Sempre tem. Ângela, muito obrigado por hoje, por mais esta aula. Na semana que vem a gente te espera aqui. Quem quiser acompanhar a Ângela nas mídias sociais, vai lá no Instagram, Ângela Liberati, com 2 T's, e no Face, História e Política, com Ângela Liberati. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, queridos. Bom dia. Tchau, tchau.